Oi, oi meninas! Eu sou Natália Damasceno, eu tô aqui para fazer meu primeiro vídeo e o objetivo aqui é eu compartilhar algumas coisas sobre divórcio, sobre reconstrução e eu tenho refletido muito sobre esses temas e tentado ressignificar muitas coisas que têm acontecido na minha vida e poder também contribuir com você que tá passando talvez por o mesmo momento. Eu tenho 30 anos e eu casei, eu tinha 24 anos e eu passei por um divórcio recente. Eu sou cristã e a gente sabe que esse é um tema que muitas igrejas, né, muitas pessoas, elas acabam ali tendo um certo tabu em torno disso, e eu só vim conhecer esse lado, infelizmente ou felizmente, não sei, agora que eu estou divorciada. E antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês que ninguém obriga ninguém a ficar com você. A gente não consegue obrigar o outro a ficar com a gente e a gente também não pode ser obrigado a ficar com ninguém, né? Esse é um primeiro tema. E para além do que diz a Bíblia agora, né? Porque o que diz a Bíblia, ela tem muito valor e muito mais peso do que qualquer outra coisa. A primeira coisa que eu quero deixar aqui pra você, mulher, que veio parar nesse vídeo, porque talvez você tá passando por uma dor, assim, surreal, é calma e respira. E aqui, de amiga pra amiga mesmo, eu quero contar isso pra você. Respira. Eu sei que quando acontece, quando, né, você vai lá, assim, no divórcio, ou seu marido sai de casa, ou você sai de casa por alguma situação, é um turbilhão de sentimentos que passa na sua cabeça, no seu coração, e o que levou você a tomar essa decisão, ou o que levou o seu marido a tomar essa decisão. E você se sente culpada, e ao mesmo tempo você se sente aliviada, e é um mix de sentimento muito louco, independente do lado que você tá. Se você foi a pessoa que saiu, se você foi a pessoa que ficou. Mas o que eu quero deixar aqui pra você é que, primeiro de tudo, eu sei que tá doendo, porque dói, afinal de contas, né, é uma vida que você construiu ali ao lado da pessoa e que você vê que o seu mundo talvez esteja se despedaçando e que talvez você não vê mais solução, que você não vê mais uma saída, que você não vê talvez nem motivo para viver. E eu tenho conversado, né, com algumas pessoas que passaram pelo processo do divórcio e que muitas das vezes tinha filhos. Eu não tinha filhos, eu não tenho filhos, né? Mas a gente entende que tem algumas situações que acabam complicando ainda mais e deixando o processo do divórcio ainda mais dolorido. E o que eu quero deixar como mensagem para você, mulher, é que independente da fase, do tempo que você tá passando, principalmente se for o inicial ali, e o que eu tenho ouvido é que muitas mulheres, elas deixam de viver, elas deixam de se cuidar, elas deixam de se amar depois do divórcio. E algumas delas ficam em depressão de cama, sem conseguir se levantar, sem conseguir fazer nada. E o que eu quero dizer e incentivar pra você é, se você tá nesse momento onde você tá com a dor do luto tão grande a ponto de te impedir de viver, eu sei que é difícil, mas eu quero te pedir pra você se levanta agora. Sai dessa cama, sai dessa tristeza, sai desse fundo do poço que você tá. E eu posso dizer, eu não sou aquela pessoa que você vai falar assim, é fácil dizer. Não é fácil dizer, mas eu quero te incentivar a você se levantar dessa cama, se levantar dessa cadeira, tomar um banho, passar um perfume bem cheiroso, se maquiar, ficar bem pra você. Sabe por quê? É algo que eu tenho aprendido muito nesse tempo. A gente, por mais incrível que a gente seja, nós mulheres, nós temos uma tendência muito grande a sempre fazer mais pelo outro do que por nós mesmos. E eu acho que isso é até um dom de Deus, né? A gente tem esse dom de cuidar, de zelar, a gente é atenta, a gente tá sempre observando, a gente tá sempre
olhando para o que está acontecendo, a gente tem uma visão de águia, né? A gente tá sempre atenta a tudo que tá acontecendo ao redor. É difícil alguém passar uma mulher para trás, no sentido de enganar, porque a gente sente, né? E só que muitas das vezes, com esse dom, eu diria, que nós temos, vem uma carga muito grande. A gente acaba se esquecendo de nós mesmos. E a gente quer fazer tanto pelo outro, e pelo outro eu digo por todos, né? Às vezes pelo marido, pelo amigo, pela família, pelos filhos, e a gente esquece de nós, a gente abdica quem a gente é, os nossos gostos, em prol, em detrimento do outro. E quando a palavra de Deus, ela fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a premissa ali básica é como a ti mesmo. Ou seja, não tenho como amar o meu próximo, amar o outro, seja ele quem for, se eu não me amar primeiro. Como que eu vou amar alguém como a mim mesmo se eu não me amo? Então isso já é uma premissa de que se eu não me amo, eu não consigo amar ninguém. E isso é uma ilusão, sabe? Que eu falo, eu te amo, mas eu tô aqui abdicando de mim mesmo, sabe? Então, eu quero te incentivar a você se amar, porque não tem como você amar o outro estando se acabando, sabe? Talvez você se entregou tanto, está se acabando de comer, você não se arruma mais, você não sente mais prazer de viver, de fazer suas coisas, de sair com amigos, E eu quero te incentivar hoje, por mais que esteja doendo muito, 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 muito mesmo. Levanta dessa cama, sai desse quarto, agora. E vai viver. Busca coisas para você fazer que você gosta, vai se tornar sua melhor versão, não para atrair ninguém, mas para você se sentir bem com você mesmo. Essa é a primeira mensagem. E eu quero te pedir também, como uma segunda mensagem, para você tirar de você toda a culpa. Porque a gente também tem uma tendência a colocar toda a culpa de tudo em cima de nós. A gente costuma carregar uma carga tão pesada que é muito injusta. E eu quero te pedir, eu não sei como que foi o seu rompimento, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por qual motivo. E cada um tem a sua história, mas eu te peço nesse momento para você respirar e você se livrar da culpa. Se livre da culpa que pesa o seu coração, que faz com que você não consiga viver. Sabe por quê? Eu li um livro, eu vou pegar o nome e eu deixo na descrição do vídeo. E eu vou tentar não cortar esse vídeo, editar, porque eu quero que esse vídeo, ele seja realmente do coração, sabe? Eu li um livro sobre o quanto nós mulheres, a gente se sabota todos os dias. A gente tem uma tendência a se sabotar. E sabe qual que é o sinal disso? Quando uma coisa muito ruim acontece, a gente se culpa. Se alguma coisa acontece com teu filho, você vai se culpar. Mesmo que você não esteja perto, você vai se culpar como uma péssima mãe. Se alguma coisa acontece no seu relacionamento, por mais que você não tenha culpa, a tendência é que você se culpe. Encontre algum meio, algum motivo, algo qualquer para você se culpar. Se alguma coisa você perdeu, você sempre vai se culpar. A gente tem essa tendência de buscar essa eu não sei nem como expressar, mas a gente tenta buscar ali uma certa responsabilidade. E quando alguma coisa muito boa acontece na nossa vida, quando a gente recebe algo muito bom, que nos deixa muito feliz, a gente tem a tendência a não nos achar merecedora, ou aquele sentimento básico, e aí eu quero que vocês me contem se vocês também sentem isso, que quando alguma coisa muito boa tá acontecendo com você, você vem aquele sentimento falando assim, alguma coisa muito ruim vai acontecer também, porque, cara, não é possível que a minha vida esteja andando tão bem. Eu não sei se você tem esse sentimento de que
poxa, eu tô vivendo uma fase tão legal e eu sinto que vai acontecer alguma coisa ruim muito em breve. E isso é a nossa mente, o nosso coração querendo nos sabotar de que a gente não merece viver o melhor. E eu quero que nesse momento você se livre dessa culpa, sabe? Ah, mas eu fiz, eu falei, eu agi, Relacionamento é 50%. Com exceção os casos de agressão ali, né? Que, assim, aí não é culpa, né? Não é 50% nada, é 100% culpa do outro, mas com exceção aos casos de agressão, cara, relacionamento pra dar certo é 50% e você não pode forçar ninguém a ficar com você e o outro também não pode forçar você a ficar com ele. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que ninguém é dono de ninguém, que ninguém manda na vontade de ninguém, isso é libertador. Então, eu quero te pedir pra você se libertar desse sentimento. E uma outra coisa também que me ajudou muito nesse processo, com 4 meses que eu estou divorciada, além de você viver, sabe? Você tirar a culpa é você buscar a Deus. Assim, busque a Deus verdadeiramente, sabe? Usa essa fase que você tá de quebrantamento mesmo. Você tá com o coração quebrantado, não tá? Use isso e se derrame diante de Deus. Vai orar a Deus, clama a Deus, busca a Deus. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis. E eu posso te dizer que eu nunca ouvi tanta voz de Deus como eu tenho ouvido nesse momento. E assim, não é uma voz, né, que fala no nosso ouvido. A minha experiência com Deus é a Bíblia, sabe? Você ora, você se derrama, você abre a palavra, você vai estudar a Bíblia, você vai ouvir uma mensagem, você tá na rua, uma placa de caminhão fala com você, exatamente aquilo que você tinha falado com Deus. E assim, é tão incrível a experiência que a gente tem quando a gente tá num momento tão difícil. Ah, então quer dizer que Deus só fala com quem tá passando por um momento difícil? Não, Deus fala com todos. Mas eu digo pra você, nesse momento delicado da sua vida, de perda, e talvez você perdeu não só o casamento, você perdeu o seu conforto, você perdeu, enfim, a vida que você construiu, você tá começando de novo. E isso dói, né? E muitas das vezes dói até mais do que você ter perdido o relacionamento, porque com ele vem todas as perdas ali, né? E busca Deus, né? Eu diria pra você não procurar outra pessoa agora, sabe? Não vai tentar buscar preencher isso que você tá sentindo, essa dor, nos braços de outras pessoas. Primeiro porque você vai se machucar mais, você vai se sentir suja, você vai se sentir destruída, você vai se sentir usada, você vai se sentir tão mal, tão pra baixo. Não é o momento, talvez, agora de você se envolver com uma outra pessoa. Ou talvez pra mostrar pro outro que você tá bem, que você superou. Porque quando a gente precisa mostrar pro outro que a gente tá bem e que a gente superou algo, significa que a gente não superou coisa nenhuma. E isso traz uma pitada de orgulho ali, né? Tipo, eu quero mostrar que eu tô por cima da carne seca, sabe? E isso mostra que, cara, você não superou e você não tá por cima da carne seca, e isso é seu orgulho ferido. Então, eu diria pra você, dá tempo ao tempo, mas trabalha pra você ser uma mulher cada vez mais incrível. Se você deixou de se cuidar, você vai começar a se cuidar. Se você deixou de fazer as coisas que você gosta, você vai fazer as coisas que você gosta. Você vai ressignificar a sua dor a ponto de você ser uma mulher incrível pra você mesmo e não pra ninguém, sabe? Ninguém precisa saber, ninguém precisa saber, você não tá fazendo nada pra ninguém, sabe? Você tá fazendo pra você ficar bem com você mesmo. E aos poucos, essa dor que você tá sentindo, ela vai passar. Mas ela vai passar quanto antes você despertar.
quanto antes você sair desse fundo do poço. Uma coisa também que me ajudou muito no processo foi tirar o foco. Porque tem uma frase que ela é muito real. Aquilo que você foca, expande. Então, se você focar muito em um determinado problema, esse problema ele vai tomar conta de você. Então, o seu foco com relação ao seu relacionamento, ele tem que ser proporcional ao que é devido a ele. Por exemplo, eu sou cristã. Eu acredito que nós seres humanos, nós temos 7 áreas de vida plena, né? São 7 áreas da vida, eu não vou saber falar aqui todas, mas vida espiritual, vida conjugal, vida financeira, saúde, familiar e tal. Se a gente for dividir, né, em partes iguais, o tempo que a gente tem que focar pra gente ter ali uma vida plena, a gente tem que focar uma parte ali do nosso dia para cada área. Só que às vezes o que acontece? A gente tá dando tanto foco, né, para uma parte da nossa vida que aquilo acaba expandindo e tomando conta de tudo, e talvez você tá indo mal no seu trabalho por conta do seu relacionamento. Talvez você tenha gastado mais, né, compra compulsivamente por causa do seu relacionamento para suprir uma dor. Ou seja, esse problema, que é uma parte pequena da sua vida comparada às demais, você tá usando essa parte para destruir todas as outras áreas. Olha que louco isso. Eu não sou nenhuma especialista, não sou coach, eu tô falando assim o que eu tenho aprendido mesmo, sabe? Com outras pessoas, com os meus sentimentos mesmo. Então, para de dar um foco maior. Eu não tô falando pra você que você vai deixar de sofrer, que vai deixar de doer. Não, até porque a gente não é robô. Mas para de dar um foco maior ao que é devido pra esse problema que você tá passando, sabe? Se você tá dividindo ali por todas as áreas da sua vida, vai dar em torno de 15% cada área, né? Se eu não estiver errada, né? 100 dividido por 7, eu acho que deve dar 15, 16%, porque eu sou muito ruim de matemática. Mas eu acho que deve dar isso. Se é 15%, você tá dando foco, 50% significa que outras áreas da sua vida vai estar totalmente desestabilizada. Então você vai sofrer sim, vai doer sim, vai demorar para passar sim, mas você tem que dar o foco referente a esses 15% da sua área que você está sofrendo. E nada mais que isso. Então, Natália, mas como que eu faço isso na prática? Cara, vai ter uma parte do seu dia que vai te dar uma bad? Você tá no trabalho, você não vai se entregar à bad. Você não vai lá pro banheiro ficar chorando, né? E aí você sai toda borrada, toda acabada. Não. Tá doendo? Bateu a bad no trabalho? Põe um fone se você puder pôr um fone. Tenta ouvir um podcast, uma música que te alegre. Você tá na rua, tá no carro, tá no trânsito, tá no transporte público, põe o fone também, ouve alguma coisa, tira o foco, vai ouvir sobre outro assunto. Eu adoro ouvir podcast e eu gosto de ouvir sobre Israel, sabe? Tipo assim, eu adoro curiosidade de Israel, histórias bíblicas. Eu tô na onda meio, tipo, filósofa, assim, sabe? Esses dias eu tava ouvindo um podcast de Platão, tipo assim, sabe? E, cara, isso distrai a nossa mente. Às vezes você gosta de ouvir sobre outras coisas, distrai a sua mente, sabe? Usa isso. E pratique exercício físico, sabe? Faça alguma atividade física. Eu vou fazer atividade física pra ficar com um corpo legal? Não, você vai fazer uma atividade física primeiramente pra sua mente. Porque, cara, é incrível o poder de uma atividade física. Então, busque coisas pra você fazer, pra você distrair a sua mente. No final do dia, à noite, quando você chegar em casa, quando você estiver sozinha, né, ali quietinha, aí você fala, não, agora eu vou me organizar meus sentimentos. E eu costumo fazer isso em oração. Eu não fico chorando à toa. Sabe por quê, mulher? A gente não pode desperdiçar nossas lágrimas. Se você tiver que chorar, chore no lugar certo. Chore para quem pode resolver o seu problema. Chore para quem pode te curar. Quem é que pode te curar essa dor que você está sentindo no seu peito? É para ele que você vai chorar. E eu acredito que quem pode curar nossas dores emocionais, primeiramente é Deus.
sabe? A gente pode buscar ajuda com terapeuta, psicólogo, mas principalmente Deus, sabe? Eu não fico desperdiçando minha lágrima à toa. Toda vez que eu vou chorar, eu chamo Deus. Falo, Senhor, senta aqui comigo. Jesus, senta aqui comigo, que agora a gente vai conversar e eu vou chorar pro Senhor, porque nenhuma lágrima minha vai ser desperdiçada. Então chora pra Deus, sabe? Se entrega pra Deus e fala, Senhor, olha, tô aqui, tô chorando, tá doente, o Senhor tá vendo. E chama Deus pro negócio. E é nesse momento de oração com Deus, aonde você vai chorar, se derramar, abrir seu coração, ler a Bíblia, que você vai dar o seu foco de 15% referente àquela área, mas você vai fazer isso diante de Deus. E eu tenho certeza, Deus, ele não rejeita a oração. Deus, ele não rejeita a oração do justo. Deus, ele não rejeita a oração. Eu tenho certeza que quando você se levantar da oração, você vai levantar muito melhor. E eu te digo mais, só se humilhe na presença de Deus. Ninguém merece a sua humilhação. Não se humilhe, não se humilhe. Primeiro, Deus não te chamou para você ficar se humilhando para ninguém. Não se humilhe. Você é valorosa, você tem valor, sabe? Não se humilhe, não corra atrás de ficar se humilhando, se rastejando. Você tem valor, Então não se humilhe. Eu vou falar de novo, não se humilhe. Pelo amor de Deus, não se humilhe. Você tem valor, você é valorosa. Não se humilhe. E o mais importante de tudo, quando você tiver que chorar, chore na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Eu acho que de tudo que eu falei aqui, o mais importante, se você pegar só essa parte, é a parte mais importante do vídeo. Se você tiver que se humilhar, você só vai se humilhar diante da presença de Deus. Porque quando a gente se humilha diante de Deus, abrindo nosso coração, rasgando nosso coração, expondo toda a nossa podridão, nossa tristeza, sabe? Senhor, eu errei aqui, mas eu acertei ali. Senhor, eu fui assim, mas, sabe? Falando a verdade de quem você é pra Deus, cara, não tem como. Eu tenho certeza que quando você se levantar dessa oração, desse momento que você teve com ele, você vai levantar com um alívio tão grande no seu coração, mas o alívio, ele ainda não é a cura. Mas se você comparecer todos os dias diante da presença de Deus, convidar ele para fazer parte do seu dia, quando bater aquela tristeza, você falar, Senhor, tô triste, me ajuda, me anima, Senhor, a palavra de Deus fala isso, e começa a declarar o que a palavra de Deus fala, o que você tem lido, o que você tem buscado. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te fortificar. Eu não vou me estender muito, eu acho que eu tenho muito para compartilhar. Eu quero muito ouvir a sua história, se você se sentir bem para poder compartilhar a sua história. Eu vou pedir para você escrever aqui nos comentários pra gente poder ter essa troca. Tá passando um avião. Pra gente poder ter essa troca. E vai ser muito legal poder ouvir e talvez contribuir com você de alguma forma. E eu te peço que se você gostou desse primeiro vídeo, que você curta, compartilhe aí com as amigas que estão passando pelo mesmo processo. Se inscreva aqui no meu canal que eu vou, fazer aí uma série de vídeos que eu acho que pode contribuir e ser uma troca mesmo legal aqui pra gente, mulher. E conta comigo, o que vocês precisarem. Eu estou aqui a um passo, a um comentário de distância. Então é isso, meninas. Um beijo, fica com Deus.